Primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa carta que Paulo escreve para o jovem Timóteo, ele escreve por volta do ano 64, 63, não se sabe com precisão, mas é por volta do ano 64, do ano 66, 64, 63, depois de Cristo. Antes não pode ser, né? Depois de Cristo, ele está saindo, depois que ele saiu da sua primeira prisão de Roma, onde ele ficou por 2 anos, preso em Roma, numa prisão domiciliar. Alugaram uma casa e o apóstolo Paulo ficou preso nesta casa em Roma. Tinha alguns guardas que ficavam com ele ali. Ele não podia sair, mas ele podia receber pessoas, ele podia receber visitas. E ao findar esses 2 anos, ele tem que partir para Macedônia, porque as igrejas que ali estavam precisando da sua presença. Porém, a igreja de Éfeso foi uma das principais igrejas, e logo depois se tornou a principal igreja que o apóstolo Paulo tinha plantado, também estava precisando de socorro, ministerial, precisando de socorro de obreiros. Tinha algumas coisas acontecendo ali, e Paulo vai enviar Timóteo para a igreja de Éfeso, e vai enviar também Tito para a igreja que estava na ilha de Creta, nesse período, após sair da primeira prisão. E ele vai para a Macedônia. E quando ele está na Macedônia, ele escreve essas cartas. A primeira carta de Timóteo, e escreve uma carta também para Tito, para que essas 2 cartas pudessem tinha como objetivo relembrar Tito e relembrar Timóteo do objetivo deles ali. E essa carta também era para dar credibilidade ao ministério que Timóteo teria. Nós vamos observar aqui, porque essa carta, diferente das outras cartas que Paulo escreveu, esta carta era uma carta para Timóteo, mas era para ser lida diante da igreja, para que a igreja, os irmãos, percebessem que realmente Timóteo estava ali debaixo da autoridade de um apóstolo para fazer coisas necessárias, coisas que não eram fáceis de fazer, coisas que demandariam autoridade, e alguém que fosse fazer aquilo precisava ter autoridade. Então, é uma carta muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade, a igreja de Efésios. É importante a gente lembrar, contextualizar os irmãos de como era a igreja que estava na cidade de Éfeso, como que era a cultura da igreja, porque isso vai nos ajudar a entender o conteúdo dessa carta, por que de algumas coisas que o apóstolo Paulo fala na sua carta aqui, e vai ficar muito mais fácil. Se você ler o livro de Atos, você vai observar que Paulo vai, juntamente com alguns irmãos, para Éfeso, e vai ali começar a pregar fervorosamente, e as pessoas vão começar a se converter ali. E teve grande alvoroço na cidade de Éfeso, porque a cidade de Éfeso era uma cidade totalmente idólatra, uma cidade diferente de todas as cidades que Paulo passou. Nós vamos ter uma ideia, quando se chegava no porto de Éfeso, se pagava para entrar na cidade. A cidade era uma cidade maravilhosa, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que era uma rota dos navios, era um lugar comercial. Então era um lugar muito rico, muito próspero,
e tinha ali museus, tinha ali biblioteca, a maior biblioteca da Ásia Menor ficava em Éfeso na época. Tinha ali um grande teatro a céu aberto que cabia mais de 40 mil pessoas naquele lugar. Foi onde as pessoas se reuniram. Lá no livro de Atos vocês vão perceber que quando o apóstolo Paulo começa a pregar contra a idolatria, porque também na cidade de Éfeso ficava o templo da deusa Diana. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Nós falamos sobre ela, que também era conhecida como Artemis. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo ficava ali, que era o templo da deusa Diana. Era uma deusa grega e as pessoas adoravam ela. Então tudo na cidade girava em torno dessa deusa. Tudo, as pessoas faziam pingentes, colares, tudo, coisinhas para levar para casa, de tudo tinha. O comércio virava em torno do templo da deusa Diana, da adoração da deusa Diana. Então a cidade era movimentada por isso. E Paulo, quando começa a pregar contra isso e as pessoas começam a se converter, as pessoas, os líderes da cidade, vão se revoltar contra o apóstolo Paulo e vão querer matar o apóstolo Paulo, e vão se reunir no teatro lá, e Paulo vai até querer ir lá discursar com eles, para explicar para eles o evangelho que ele estava pregando, mas os irmãos que estavam com o apóstolo Paulo não deixaram. Disseram: não, apóstolo Paulo, você tem que ir embora, e a multidão está irritadíssima, deixe que nós vamos lá e vamos conversar com o povo, e você vai embora. E Paulo parte, deixando em Éfeso uma igreja. E ele vai para outras igrejas. A deusa Diana, isso é importante falar um pouco sobre ela, porque vai entrar algumas coisas no final da carta, que vai nos explicar. Ela era uma deusa muito venerada, porque na mitologia grega, ela era irmã de Apolo, irmã gêmea de Apolo. E ela era muito venerada pelos deuses. A beleza dela, e ela era na mitologia ela era uma moça virgem e padroeira da caça, da fertilidade, da natureza. Então se fazia cultos a ela ali, cultos em forma de orgias. Então, e a luxúria era uma forma de culto a ela. A beleza exagerada, os enfeites exagerados, as mulheres de Éfeso, para adorar a deusa Diana, elas se enfeitavam com exagero, que era uma forma de culto a Diana. Usavam os cabelos, faziam muitos penteados com camadas, que era, quanto mais altas as mulheres conseguissem enfeitar o cabelo e coisar o cabelo, mais com fios de ouro, com pérolas. Tudo isso era para adorar a deusa Diana. Bom, dito isso, a gente vai agora para o capítulo. Então, a igreja está correndo risco. Sempre, irmãos, sempre é preciso cuidar da doutrina. Sempre. Nós observamos, nós estamos fazendo as exposições das cartas das igrejas. Nós vamos perceber, vocês já perceberam que nós falamos sobre a igreja de Corinto, falamos sobre a igreja aos Gálatas, a carta aos Gálatas, e todas essas igrejas têm uma coisa que é comum: os falsos mestres. Pessoas ensinando coisas erradas na igreja. E quase que unanimemente, pelo menos nessas 3 igrejas, o que motiva Paulo a escrever para as igrejas é justamente a necessidade de combater as falsas doutrinas. Amém? E o que é doutrina? O que é doutrina? Doutrina não é aquilo que eu pensava quando era criança, e até a minha adolescência, entrando na juventude, eu pensava que doutrina era falar que o jovem não pode usar bermuda, não pode jogar bola, e a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem e não pode usar calça. Isso era doutrina. Era a doutrina que eu sempre ouvi
desde os meus 5 anos de idade. Culto de doutrina. A gente já sabia o que ia ser falado lá na igreja. Quando isso. Se eu pegar você, jovem, jogando bola, banco. Mulher, se cortar o cabelo, banco. Se usar calça, banco. Era isso, doutrina era isso. Isso não é doutrina. Doutrina é ensinamento. Ensinamento. O que é doutrina? Doutrina é o que você sabe de Deus. Quem é Deus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Isso é doutrina. A doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina sobre a salvação, a doutrina sobre os dons espirituais. Então, como que as coisas acontecem no mundo do Evangelho, isso é doutrina. Então, sobre salvação, o apóstolo Paulo vinha e implantava uma doutrina nas igrejas. Que doutrina? A doutrina de que a fé em Jesus nos salva. E somente a fé. E uma vez salvo, essa fé que nos salvou provoca em nós obras e frutos de santificação. Isso é uma doutrina. Vinham os falsos mestres judaizantes e ensinavam: vocês precisam se circuncidar. Isso é uma outra doutrina. Vocês precisam praticar as obras da lei para vocês poderem ser salvos, porque só a fé não justifica ninguém, não salva ninguém. Uma outra doutrina. Então, sempre há necessidade de a gente rever as doutrinas bíblicas, porque sempre vai acontecer uma peculiaridade da carta de Timóteo aqui, é que, ao contrário da igreja de Corinto, ao contrário da igreja da Galácia, não veio pessoas de fora e começou a ensinar coisas erradas na igreja. Não foi judeus que veio da igreja de Jerusalém e começou a mudar a doutrina da igreja. Dentro da igreja, pessoas que se converteram com a pregação de Paulo começaram a ler, começaram a ver alguma coisa e começaram a mudar a doutrina. Por isso a necessidade de sempre estar cuidando da doutrina. Porque uma pessoa que hoje ela conhece a salvação, conhece a doutrina bíblica, está de acordo com a palavra, conforme o tempo vai passando, se não for cuidado da palavra, a palavra não for cuidada, ela vai mudando o pensamento e vai mudando as coisas acontecem e a pessoa daqui a pouco está pregando outra doutrina. Pessoas inteligentes, pessoas com a mente brilhantes, estavam mudando o Evangelho. Vamos lá. Não só falo. Isso é muito importante para a gente poder entender a carta, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Bom, então aqui ele vai saudar. Você vê que Paulo não precisava fazer uma saudação assim. Ele se apresenta, ele diz quem ele é. Paulo, apóstolo de Jesus. Timóteo não sabia que ele era apóstolo? Sabia. Mas por que ele tem que dizer na carta? Porque a carta ia ser lida na igreja. Apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus. Ele já está aqui reivindicando a sua autoridade, dizendo assim: não foi homem que me deu o apostolado, porque o apostolado de Paulo na época era questionado por alguns. Paulo não viveu com Jesus, Paulo não andou com Jesus, ele não pode ser apóstolo. Então ele já vai reivindicar a autoridade do apostolado aqui, dizendo que foi Deus quem o chamou para o apostolado. Nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, ele já está dizendo para a igreja: estou escrevendo para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé.
Quem era Timóteo? Vamos falar um pouquinho sobre Timóteo? Timóteo, deixa eu aqui para me ajudar, minha colinha. Hã? Não entendi, não. Timóteo nasceu em Listra, na Galácia do Sul. Era filho de um pai grego, não cristão provavelmente. A sua mãe era uma mulher judia chamada Eunice, cristã, e sua avó era Lloyd, também cristã. Então, Timóteo aprendeu do cristianismo com sua avó e sua mãe, e era um jovem muito peculiar. A gente vai perceber que Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. Tinha um amor gigantesco, porque ele vai dizer aqui, olha, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então ele tem um carinho especial por Timóteo. E Timóteo aceitou a Jesus na primeira viagem missionária de Paulo, e desde então não abandonou mais Paulo. Ele seguiu o apóstolo Paulo, acompanhou o apóstolo Paulo na viagem que ele fez para Tessalônica, acompanhou na cidade de Filipos, em Atenas, na igreja de Corinto, em Éfeso, foi para Jerusalém com Paulo, e ficou com Paulo os 2 anos lá na prisão em Roma. Então é um jovem muito prestativo. Só que a gente vai observar, para mim Timóteo é um enigma assim. Porque a gente vê que ele era um jovem crente, a gente vê que ele era um jovem que era fiel, mas ele era dá a impressão que Timóteo era meio lento, né? Quem já leu a história de Timóteo? Já leu? Não sei se vocês perceberam isso. Dá a impressão que ele é meio lento, então que ele é meio tímido, que ele... Olha só, por 2 vezes, em 1 Timóteo 4, nós vamos ver depois, Paulo vai dizer para ele assim, olha, não despreze o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Olha, o apóstolo Timóteo foi chamado para o ministério, e oraram na cabeça dele, separaram ele, e oraram para ele, dizendo assim, você vai ser um pregador da palavra, recebe aí em nome de Jesus, sabe? Dá a impressão assim que foi isso, né? A partir de hoje você é um pregador, e ele, tá bom, fazer o que vocês estão falando? Essa é a impressão que dá. E Timóteo, olha só, no capítulo, na segunda carta, Paulo vai dizer assim para ele, olha, por cujo motivo te lembro que desperte o dom. Uma pessoa que é fervorosa não precisa ouvir essa palavra. Uma pessoa que é à frente não precisa ouvir desperte o dom que é em ti. Não. Paulo fala para ele, olha, sofre comigo o bom combate, fica comigo, vamos lutar. Mas se está falando isso para ele é porque parece que ele era meio fleumático, meio lento, né? Era fiel, era firme, mas ele era meio... Você que está falando alguma coisa que não. Entendeu? Então Timóteo era meio tímido, e o apóstolo Paulo sempre que está falando com ele, está chamando ele para a batalha. Vamos, sofre pois comigo, luta comigo o bom combate, Timóteo, bora para cima. E ele era muito jovem, então ele era meio tímido, porque ele está indo para uma cidade que é rica, para combater os falsos mestres, pessoas com mais idade que ele. Aí Paulo vai dizer para ele aqui, olha, no capítulo 4, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, e no espírito, e na fé, e na pureza. Então, olha, não se preocupa por você ser jovem, vai lá e ser um exemplo, que as coisas vão dar certo. E, para completar ainda, ele era doente, né? Tinha umas enfermidades, tinha problema no estômago, isso aqui a gente sabe. E o que você riu, Michel? Você lembrou, né? Você lembrou. Timóteo era doente, tá? Aí eu vou explicar aqui.
Capítulo 1, versículo 5, 23. Paulo vai dar uma orientação para Timóteo. Olha, não beba mais só água só. Tá água só aí na como é que está na sua tradução aí, Michel? Tá água só? 1 Timóteo só. Mas 1 Timóteo 5, 23. Mas usa de um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades, frequentes enfermidades. Bom, até onde eu entendo sobre essa passagem aqui, é o seguinte: Paulo aqui, há uma discordância aí, né? Paulo não está dando autorização para que a irmã ri, não ri não, irmã. Eu ri também. Não está dando autoridade para Timóteo beber. Não é isso. Não está falando para ele bebe vinho. Primeiro, porque está provado pela medicina que vinho não tem propriedades medicinais nenhuma. Vinho não cura nada. Hã? Deixa só beber. É bom pro coração. Não é. Pesquisei. É um mito. É um mito. Mas sobe a pressão. É um mito. Mas enfim. Vamos verificar essa fonte aí. Então, veja bem, o que era o costume? O costume era colocar um cálice de vinho alcoólico na água, para que a água, lá não tinha tratamento de água, gente, não tinha cloro naquela época, para tratar a água, para matar os micróbios da água, para matar as coisas da água. Então, usavam um cálice de vinho na água, uma talha de água. O álcool do vinho esterilizava a água, dissolvia na água, e assim a pessoa que estava enferma podia beber. E por causa das enfermidades estomacais. Agora sim, mas calma aí, espera aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas o vinho, ele tinha álcool? Tinha, não tem? Não, tem o álcool, natural, né? Vamos lá. Misturou na água. Isso. O álcool... Não, o álcool continua a mesma coisa, né? O álcool continua a mesma coisa, mas é quase imperceptível. Não vai fazer dano para a sua saúde. Porque é um cálice de álcool. Ele pode embriagar. Não naquela quantidade da água. Então a água suja fazia mal para o Timóteo e Timóteo já tratar a água para fazer mal para ele. Isso. Era isso. Isso. Era isso mesmo. A água sem tratar fazia mal para ele. E era tratado com vinho. Tratado com vinho. O vinho é tratado o vinho é usado para esterilizar até enfermidades, né? Você vê lá na parábola do samaritano, era tratado com vinho. Então, a outra pergunta que falarei é se o vinho tinha álcool. Eu acho que tem álcool, né? Só que é Então, álcool natural, né? Vamos lá. Mas só que, calma aí, agora já que você É o tocou álcool da assunto, fruta mesmo? então esse álcool vem da fruta. Da fruta. Todo álcool vem da fruta. É o vinho. Cachaça Ou também, vem da cana, ou vem do vinho, ou vem do arroz, ou vem da maçã. Na cadeia o pessoal faz pinga com a maçã. Fermentação da fruta. A fermentação da fruta. Faz o quê, pai? Faz a cachaça mesmo. Tô me interessando. Vamos lá no Timóteo. Não vou dar receita para ninguém. Pode lá, eu tô comendo maçã, pastor. Só maçã. Então, veja bem, gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o vinho. Tá? Como é que uma dúzia de Veja bem. podia se embriagar? Eu vou dar a fonte. Tem um grande arqueólogo que é muito conhecido, muito respeitado, que é Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, ele é adventista, muito respeitado. Certo? Você vai lá, procura no YouTube e ele vai explicar sobre o vinho. Essa minha fonte sobre o vinho é dele. Tá? Foi ele que disse que o vinho Preciosa. precioso.
Foi ele, agora até eu tô com dúvida. Eu pesquisei sobre o vinho, aí pesquisando sobre o vinho, sobre isso, aí caiu no canal dele e essas informações vêm dele. O camarada é arqueólogo, historicamente, a gente tem que dar uma credibilidade para ele. O cara é bom. Então ele explicou o seguinte: na época de Jesus, na época da igreja, o vinho tem 3 estágios. Tá? Todos esses 3 estágios são vinho. O primeiro estágio do vinho é o suco da uva. A uva amassada, sem fermentar. Aos pés. Que era chamada de vinho. Hã? Aos pés, né? Que eles amassavam a uva naquela época com os Da pés. mesa. Isso. Aí, bora pra frente, senão não vai dar tempo isso. Aí, o que acontecia, gente? Atenção aqui, por favor. Então, era chamado de vinho. Vinho. Suco da uva é vinho. E aí tinha a bebida forte, que é o segundo estágio do vinho, que é o vinho fermentado. As pessoas bebiam vinho fermentado naquela época, como as pessoas bebem cerveja hoje. Só que o vinho fermentado, nem todo mundo bebia. Porque não era de bom tom. É normal beber cerveja? É normal beber cerveja. As pessoas do mundo bebem cerveja. É quase que normal. Só que não é de bom tom beber. Da mesma forma, na época de Jesus, tinha quem bebia o vinho suco e tinha quem bebia o vinho fermentado. E o terceiro estágio do vinho era o vinagre. O vinho fermentado que estragava virava vinagre. Por isso que se tinha na crucificação lá de Cristo, tinha vinagre, era vinagre para Jesus beber. Que sentido faz alguém carregar um vinagre para a crucificação? Não tem sentido nenhum. Entendeu? Agora, vinho sim, as pessoas andavam com vinho. Então, o que deram para Jesus ali foi um vinho estragado, um vinho virado vinagre. Já estava com a... Passou do prazo. Passado do prazo, estragado. Tá? Vinho azedo. Então você vai ver Jesus bebendo vinho, você vê os discípulos bebendo vinho. Só que, segundo a tradição, era esse vinho no seu primeiro estágio, que era o suco da uva. Sem álcool. Sem álcool. Tá? Agora, se não for, quando chegar lá no céu, a gente pergunta para ele. Bora para frente. Sobre a deusa Diana já falei. Tudo bem. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, Paulo tinha um carinho, apesar dele ter que ficar chamando Timóteo, bora para frente, puxando Timóteo para cima, mas ele amava Timóteo. Timóteo tinha algo especial, era uma pessoa especial. Mostra-nos, né, que ele não era tão ativo assim, ele não era tão seguro, ele era meio acanhado, mas era uma pessoa de extrema confiança. E Paulo amava Timóteo de maneira extraordinária. Aí nós vemos aqui, outro dia o pessoal me criticou, falou assim: você está mudado, né? Até a sua saudação você mudou agora. Você não dá mais a paz do Senhor, é graça e paz. Oxe, eu nem percebi. Dá na mesma, né? Aí você vai olhar, né? Por exemplo, aqui, ó. Por que Paulo sauda a Timóteo graça e paz? Porque Timóteo era um misto, era um híbrido. Ele era grego, filho de pai grego, e os gregos se cumprimentavam com graça. E por lado da mãe, ele era judeu. Paz. Shalom Adonai. Paz do Senhor. Então Paulo, ele acrescenta uma misericórdia aqui, mas ele sauda Timóteo com as duas saudações: paz e graça, que era o que ele estava acostumado. Paz da parte do nosso Deus Pai e da Cristo Jesus, nosso Salvador. Agora ele vai entrar no propósito de que ele tem mandado Timóteo lá para Éfeso. Como eu te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem. Acha para mim, por favor, naquela sua Bíblia lá, do grego,
essa palavra advertir. Consegue aí, por favor? Alguns que ensinem, que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas e as genealogias intermináveis, mas, peraí, daqui a pouco, deixa no pente aí, intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Olha só, irmãos, diferente das outras igrejas, a gente não sabe exatamente o que era a doutrina que esses falsos mestres estavam ensinando na igreja de Éfeso. A gente não sabe. Então a gente tem que fazer uma leitura espelhada. O que é isso? Conforme o apóstolo Paulo vai falando aqui, a gente vai entendendo o que estava sendo falado lá. Então, como ele trata de duas coisas aqui, ele está falando sobre as fábulas e sobre as genealogias, a gente entende que os falsos mestres estavam querendo trazer para dentro da igreja uma mistura das duas crenças. As fábulas, lembra que eu falei quem que era a deusa Diana? Irmã de Apolo, filha dos deuses, tá? Nasceu um dia antes do irmão dela e ajudou a própria mãe no parto do irmão dela. Como é que uma criança de um dia ajuda a mãe no parto? Mas era a deusa, né? Então era as fábulas. Então mostra como a cidade era uma cidade muito idólatra, voltada para essas coisas, para os deuses do Olimpo, essas coisas lá, que as pessoas estavam querendo trazer essas fábulas para dentro da igreja, esses mitos. Ou talvez eles estavam querendo trazer os mitos dos livros apócrifos, que foram desprezados pela igreja, como tem um menino lá do serviço que adora o livro livro de Enoque, que fala dos anos da criação, pinta um negócio bem, né? Então pode ser que eram essas coisas que as pessoas estavam querendo trazer para dentro da igreja. Quando fala de genealogia, quem é que gosta de genealogia? O judeu, rapaz. Tem um povo que gosta mais de genealogia do que judeu. Não, eu sou filho de Abraão. Mas como que você prova que você é filho de Abraão? Ah, porque meu pai era filho do Zequinha, que era filho do Gilberto, que era filho do que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então, o povo que gostava de genealogia era o judeu. Então, pela palavra de Paulo, dá para ver que era misto. Tinha o povo da Grécia que estava querendo trazer as fábulas para dentro da igreja, e a genealogia, o povo querendo trazer também as coisas dos judeus, mistificar a igreja. O que está aí, irmão, a palavra? Então, na verdade, a palavra está aqui é que possa avisar, não está advertir, que possa avisar. Definição, eu notifico, ordeno, encarno, suplico solenemente. Tá, a palavra que eu quero é ordeno, que estava lá, ordeno. Na nossa tradução está aqui advertir, mas no grego está ordeno. Então a autoridade do apóstolo Paulo não é para advertir como um conselho. Olha, vocês estão falando algo que está errado na igreja. Não era essa a autoridade que Paulo estava falando para Timóteo. Está falando, vai lá e ordene para que eles parem de falar essas coisas. Não é para você pedir, não é para vocês tentar provar que eles estão errados, não é para vocês debater com ele, não é para vocês tentar abrir a Bíblia e mostrar, tá vendo, vocês estão... Não, é para você chegar lá e falar, cala a boca, não pode falar isso aqui não. É para ordenar. E vocês estão achando que eu estou falando que eu exagerei quando eu falei, cala a boca? Não, ele fala, né, para Timóteo, para Tito, os quais convém tapar a boca. Ele está dando autoridade para ele chegar lá e acabar com o problema. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento, aí ele vai falar aqui um pouco sobre a graça. Ora, o fim do mandamento é a caridade, um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, quando ele fala o fim do mandamento, já mostra que o pessoal estava querendo colocar ali também as leis.
Estava querendo colocar a lei de Moisés, a lei, mas ele está falando, o fim do mandamento é o amor, é a caridade. Tudo se resume no amor. Num coração puro. Quer dizer, vocês estão vindo para cá porque o pessoal, onde tem, né, igreja, o pessoal tem sempre a segunda intenção. A intenção de lucrar com a igreja. A intenção de enriquecer com a igreja. E era um caso aqui, ele está dizendo, olha, um coração puro. Vocês não estão com um coração puro. De uma consciência, de uma boa consciência. Vocês não têm uma boa consciência. Eles, Timóteo, não têm boa consciência. Eles não estão com a consciência tranquila. Eles estão sempre com uma segunda intenção atrás. Sempre tem um propósito de ganho, de lucro pessoal por trás. E uma fé não fingida. Tem que ser uma coisa pura. Não pode ser fingir que é crente. Não pode fingir que é convertido. Não pode fingir que ama Deus para lucrar com isso. Não. Tem que ser, a sua fé tem que ser verdadeira. A fé deles tem que ser verdadeira. Aí ele vai dar a questão aqui, ó, versículo 6. Do que, desviando-se alguns, se entregaram em vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Os camaradas estavam querendo ensinar uma coisa lá, fazendo uma bagunça, querendo ganhar dinheiro com a igreja, querendo tomar a igreja do apóstolo Paulo, mas eles não sabiam nem o que estavam falando. Querendo falar sobre lei judaica. O apóstolo Paulo falou, rapaz, quem conhece essa lei judaica sou eu, que fui fariseu. Eu conheço de lei. Eu conheço do costume dos judeus. Eu sei o que eu estou falando. Vocês não entendem nada. Timóteo, esses caras não entendem nada. Eles se desviaram da lei do amor, se desviaram de um coração puro. Eles não são puros. A consciência deles não é pura, não é boa. Eles têm uma segunda intenção contra a igreja de Deus. Eles são fingidos, eles não são crentes. Eles são lobos em peles de ovelhas. E eles se afastaram disso, eles se entregaram em contendas, porque tudo que não é do evangelho, tudo que não edifica gera contenda, gera confusão. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, eles não entendem nada. Os caras queriam falar, nós entendemos, nós somos. E como tem isso hoje, irmão? Nossa, todo mundo querendo ser doutor, todo mundo querendo ser mestre. Aí você chega para conversar com a pessoa, já vem a pergunta capciosa, querendo testar você. Já vem, eu estou cheio de coisa para estudar, preparando o estudo de hoje, estudando o Apocalipse, porque logo a gente vai falar sobre o Apocalipse aqui, e o pessoal mandando mensagem para mim no WhatsApp. Aqui, é sopré, aqui. Eu falo, meu querido, não tem tempo para isso não, filho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que preparar o estudo de amanhã. Não vai dar para ficar discutindo com você esse tipo de coisa não. Ah, porque eu estudei. Filho. Aí eu refiz uma pergunta, falei, tá bom, você quer falar, tá? Então responde isso aqui. Até agora não respondeu nada. Deve estar procurando em todo quanto é lugar. Todo mundo quer ser mestre. E começa a fazer as coisas que mais causam contendas. Quer discutir sobre calvinismo? Eu cansei. Se quiser, se for para ensinar, a gente vai discutir, debater, não tem mais paciência. Quer discutir sobre isso? Quer discutir sobre doutrina? Quer discutir sobre um monte de coisa? Só causa contenda, só divisão. Só divisão. Sabemos, versículo 8, sabemos porém que a lei, aí ele vai falar por que a lei. Como ele está falando da lei aqui, a gente entende que o pessoal está querendo trazer também a lei para dentro da igreja. Sabemos que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, para irreligiosos. Eu adorei quando vi essa palavra aqui. Irreligiosos.
pessoas falam assim, você é um religioso. Eu falo, eu sou. Eu sou. O que é religião? Religar. Nós estamos religados com Deus. Toda religião leva a Deus. Quem que falou isso? A única religião que leva a Deus é a religião de Cristo. Cristo é a religião que liga, que religa. O único que religa é Cristo. Então aquele que não está na religião de Cristo, aquele que é irreligioso, aquele que não crê na religação de um homem com Deus através de Cristo, é disso que ele está falando aqui. A lei é para os parricidas. O que é parricidas? Parricidas. Quem mata pai. Matricidas. Ó. E para os homicidas. E para os fornicadores. Os que matam os outros, que fornicam. Não, os fornicadores. Você vai entender daqui uns anos. Precisava ter falado isso, né? Amém. Os fornicadores. Para os sodomitas. E para os roubadores de homens. Não é que rouba homem, não. Pega o homem e fala, peca não. Porque rouba o dinheiro dos homens. Para os mentirosos. Para os mentirosos. Esse que você já entende, né? Pessoa que mente. É o que mente. Para os perjúrios. O que é perjúrio? Quem sabe o que é perjúrio? Jurar falsamente. Perjúrio é crime. Além de pecado, é crime. Você entrar Perjúrio é aquela pessoa que jura. Não. Falso testemunho. Tipo, eu juro por Deus. A gente pode até. Perjúrio está muito ligado com calúnia. Na verdade, o crime de perjúrio é você chegar diante do juiz e dizer assim: eu juro falar a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Aí o juiz pergunta assim: você viu que ele bateu no carro do outro? Ele não viu, ele falou: eu vi. Se o juiz tiver uma prova que ele não estava no local naquela hora, dali mesmo ele vai para a cadeia. Cometeu o crime de perjúrio. Ele mentiu diante do juramento. Então o perjúrio está ligado. Fiquei sabendo que fulano fez. Você viu, irmão? Não vi, me contaram. Mas quem contaram? Contaram, não sei para quem. No final, vai. No finalzinho aqui que eu gostei. Sim, senhor. Vamos lá. Perjúrio e para os que forem contrários à sã doutrina. A sã doutrina. O que é a doutrina? Ensinamento. Conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que foi confiado. Pronto. O que ele falou, para que ele... Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Ó. Aguenta um pouquinho. Vocês viram para quem que ele falou que é a lei? A lei é para os injustos. Tá. Que a lei não é para os justos. Injusto, no caso, né? Agora, nós não pecamos? Todos nós não pecamos? Sim. Então é para a gente também. Abre aí para nós aí. Romanos 3, 23. Outro abre para nós aí, Romanos 5, 1. O senhor não gosta da minha versão? Não, toda vez que eu abro, o senhor manda alguém nele. Não é porque eu vou ter que mudar, pegar uma Bíblia dessa para mim então. É porque a gente se programa naquela versão, né? Muda um pouco, quebrou a graça. Romanos 3. 3, 23. Da glória de Deus. Olha aí, todos pecaram e destituídos estavam. Espera um pouquinho. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, todos nós somos injustos. Certo? Então a lei seria para nós. Ele está dizendo que a lei não é para o justo. A lei não é para o justo. Então, mas todo mundo pecou. Sobrou ninguém. Quem que é esse justo que a lei não é para ele? Aí
Romanos 5:1 vai responder. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Aleluia. Então agora apareceu o justo para quem a fé não é. Para quem a lei não é. Para aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Amém? Já acabou de ler, vamos lá. Aí agora Paulo vai dar graça, ele vai dizer, vai falar algo sobre a graça do Evangelho. Gente, eu vou passar 5 minutos, aguenta aí. Ele vai falar sobre a graça do Evangelho, a graça salvadora do Evangelho, que não faz distinção de pessoas, nem para salvar, nem para colocar aqui em cima, para pregar o Evangelho. Porque nós somos preconceituosos. Deus não é. Se ele escolher um bandido, um assassino, e para converter ele, e para colocar ele aqui, para ensinar a palavra, vai ter gente que vai torcer o bico. Tanto tempo na igreja, nunca fui batizado com o Espírito Santo. Esse aí estava bebendo, roubando, matando, chegou ontem na igreja e já foi batizado. Já está pregando, amiguinho do pastor, já está ensinando. Foi o que falaram de Paulo. Eu peguei e saí para mim. Vamos lá, versículo 12, para nós acabar. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó, o único conforto vem de Cristo, hein? Porque me teve por fiel, dando-me o ministério. Olha, deu para Paulo o ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Então, o apóstolo Paulo era terrível, mas a graça foi lá e salvou ele. A graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então a graça, irmãos, ela superabunda na vida da pessoa, esteja a pessoa em qual estado tiver, ela sempre vai alcançar, e se Deus tiver o plano, Deus vai salvar, Deus vai libertar e vai dar para ele o ministério, não interessa. Porque esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. O principal dos pecadores, não o principal que vai ser salvo. O principal dos pecadores. Então é nós, irmãos. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então quer dizer, ele está falando, ó, Deus me salvou, eu que sou o principal, e me colocou no ministério para pregar, para mostrar que o Evangelho veio buscar os terríveis, não os bonzinhos que cumprem a lei, não os que jejua 3 vezes por semana, não, como os fariseus faziam, não. E ele veio para buscar os perdidos, e vai transformar os perdidos, e vai colocar os perdidos de pé, e vai colocar eles em lugar de destaque. Eu sou o principal, foi para isso que Jesus me salvou, para me pôr como exemplo. Agora, eu fiquei sabendo que como é que chama? Pedrinho Matador se converteu. Posso chamar ele para dar uma pregação aqui? O pessoal fica assim. Pode. Melhor não. A pessoa não aceita Jesus, não vai pro céu. Hã? Pode chamar. É? O homem só matou o pai dele, arrancou o coração e comeu. Então, aí. Então, O que ele vai fazer com nós aqui? não, ele vai pregar a palavra. O lugar que ele entrou trazendo morte, ele traz agora. Traz a vida. Paulo não fez muito diferente, não. E a gente está com o ensinamento de Paulo aqui. Tá entendendo? Então, essa é a graça do Evangelho. Ele pega o mais terrível pecador. Tem aquele camarada que era ator da Globo, que fazia novela, que
Na verdade, nem foi ele que matou. Como? Guilherme de Pádua. Matou a atriz da novela lá, Glória Pires. Não. Daniela Pires. Crente. A Glória Pires é a mãe dela, né? Daniela Pires. Crente. Cristão. Tem um testemunho forte para contar. Se a gente trazer o camarada daquele aqui, vai ter gente que vai fazer: nossa, meu Deus, colocou um cara nesse cima do púlpito. Ué, gente, Deus transformou. Deus transformou. E o que você faz lá no banheiro escondido não é pecado também? Está transformado no Né? Hã? O povo é hipócrita. Só vê o pecado dele, dos outros, da gente, a gente não quer ver. Vamos lá, para frente tem um pouquinho, depois a gente acabar aqui. Mais 5 minutos. Para a vida eterna. Ora, aí ele vai encerrar. Mas tem um assunto importante que a gente tem que falar ainda aqui. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus. Por que ele fala único Deus? Para já mostrar que a Diana está fora. Seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo a profecia que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a consciência pura, sem segundas intenções, rejeitando a qual alguns fizeram fizeram naufrágio na fé. Rejeitando o quê? A boa consciência e a fé. Quando se perde a boa consciência, quando se perde a pureza da consciência, a pessoa naufraga na fé. Acabou a fé. Aí agora a gente vai ter um assuntinho aqui meio legal. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Meu Deus. Vamos lá. O que é isso? Dá mais 5 minutinhos para mim. O que é isso? Aí acabou, né? Encerra aqui. O que é isso que Paulo fez aqui? Entregou a Satanás, esses dois camaradas, para que aprendam a não blasfemar. O que vocês acham que é isso aqui? Hã? Maldição. O Michel acha que é maldição. Michel não. O Gabriel acha que é maldição. O que você amaldiçoou? Amaldiçoou? Hã? Mais? Blasfemou. Não é maldição. Na minha Bíblia está escrito disciplina. Exatamente. Como eu gosto da minha Bíblia, você não gosta? Olha só, gente. Hoje a gente. A única disciplina que existe. Não existe meio termo, tá? A disciplina bíblica, a disciplina chamada disciplina eclesiástica, é exclusão. Excluir. Houve 2 fatos que Paulo exclui as pessoas. Quando Paulo diz assim, esses 2 eu entreguei a Satanás, é um jeito dele dizer assim, eu estou tirando eles da igreja. Estou tirando do meio do convívio da igreja. Eles aprontavam demais, né? As palavras de ouro, né? Isso. Estou tirando, na palavra de hoje, eles estão sendo excluídos da igreja. Porque entende-se que se ele está... Por que Paulo falou assim, eu estou entregando a Satanás? Porque se você está no corpo de Cristo, se você faz parte da igreja, você está protegido. Uma vez que você é excluído, você está entregue ao diabo. Então é por isso que ele usa a expressão, não é porque ele, eu te amaldiçoo. Não está rogando praga a ninguém. É apenas uma expressão, ele está dizendo, eu estou disciplinando esta pessoa. Este caso só aconteceu 2 vezes. Vamos ver aqui. O primeiro caso foi na igreja de Corinto.
capítulo 5 e versículo 5. Ele vai dizer aqui assim, ó: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Coríntios 5. Do que se trata aqui? Se trata, na igreja de Corinto, um jovem estava tendo relações com sua madrasta, relações sexuais. E Paulo vai repreender a igreja, porque a igreja agiu como se aquilo fosse normal, como se fosse a coisa normal do mundo. Paulo repreende a igreja severamente e diz que está assustado porque a igreja não fez nada. Falou: e eu digo que vocês têm que tirar do meio de vocês quem fez esse ato, e seja, e aí versículo 5, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Quando ele está falando isso, ele não está falando assim, a pessoa vai morrer, vai sofrer, e com o pecado, com o sofrimento dele, ele vai conseguir a salvação. Não, ele está dizendo, uma vez que essa pessoa está fora do corpo de Cristo, saiu da igreja, ele vai estar indo na mão do diabo. E ele vai sofrer ao longo. O diabo vai pisar nele. E ele vai aprender que ele fez errado. E ele vai voltar arrependido. Ele vai tomar consciência do que ele fez, de que está errado. E assim a sua alma será salva. Não é que a pessoa vai pagar com o sangue dela, o diabo vai pisar, massacrar, e quando a pessoa morrer, aí tá fácil, né? Não é isso. Tá? Então só duas vezes, pelo menos que eu me lembrei, vai acontecer o caso da disciplina eclesiástica na igreja. A primeira vez, na igreja de Corinto, pecado moral, pecado de cunho sexual, pecado moral. Então a pessoa está pervertida, igual estava no caso dele aqui. Se fala, primeiro eu vou voltar aqui, vamos falar sobre os casos. Da onde é que Paulo tirou esse ensinamento? Do ensinamento de Jesus. Isso é bíblico, exclusão? É bíblico. Mateus 18 e 15, do 15 ao 22. Aguenta mais um pouquinho aí, que vocês não vão embora já. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e pede perdão para ele? Sim. Não. Repreende-o. A pessoa pecou na igreja? Vai. Lógico, tem que ser a pessoa correta, por isso tem pastor na igreja. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, né, se é uma coisa entre vocês, se é uma coisa que envolve a igreja, então aí o pastor que faz. Se é uma coisa que entre vocês se acertam. Repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Tá? E se te escutar, e se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Então aí você exclui. Não fala com ele mais, exclui da igreja. Mas você pode fazer isso? Pode fazer isso? Pode. Olha só a autoridade que Jesus está dando aqui. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que se desligardes na terra será desligado no céu. É nesse contexto que está falando. Não é? É o contexto da igreja. Então, quando a igreja se reúne, uma pessoa está causando problema para a igreja, está causando, o pastor chega, está errado isso aí que você está fazendo. Não quero nem saber. Daqui a pouco apronta de novo. Opa, leva para os obreiros. Está errado isso aí que você está fazendo. Aprontou de novo. Leva para a igreja. Aprontou de novo. Exclusão. E essa pessoa está sendo exclusa. E olha só a autoridade que Jesus está dando. Se a igreja excluir alguém, essa pessoa está desligada.
Porque tudo que ligar na terra será ligado, e tudo que desligar ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Está entendendo? É nesse contexto que a palavra está falando aqui, ó. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa e pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não interessa se a igreja é pequena, não interessa se é só 3 pessoas, 3 obreiros, 3 pessoas orando junto. Se essas pessoas estão, ali é uma igreja. 3 irmãs no ciclo de oração, ali é uma igreja. O que elas decidirem ali, está assinado lá no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então Pedro aproximou e disse: Senhor, até quantas vezes perdoarei meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, é daqui que Paulo se baseia para poder instruir essas 3 pessoas, no caso aqui, o jovem da igreja de Corinto, e Alexandre e Himeneu. O jovem porque estava corrompendo moralmente, e Himeneu e Alexandre porque estava corrompido doutrinariamente. Tá? Então, doutrinariamente também, a pessoa está atrapalhando, está causando problema. O pastor ensina uma coisa, a pessoa ensina outra. E está convertendo os irmãos. Opa! Exclusão. Causando rebelião na igreja. Exclusão. Amém?